Bom, quando nós falamos de digitalização da televisão, a gente precisa tomar cuidado porque existe uma certa euforia e eu diria até mesmo um fetiche em torno das tecnologias digitais, principalmente das tecnologias de transmissão de sinal. Porque uma das possibilidades abertas pela transmissão digital é a multiplicação de canais. Mal explicando, seria o seguinte: com a transmissão digital, cabem 4 canais onde normalmente caberiam 2 ou 1. E uma opção, às vezes 5, uma opção dada seria aquela de você, então, em vez de transmitir uma única programação, transmitir, por exemplo, 4 programações simultaneamente. Um dos prejuízos que isso acarreta é que você não poderia dar a essas 4 transmissões o mesmo, ou a essas 4 programações, o mesmo padrão de definição, porque a alta definição, a imagem mais precisa, mais bem delineada, que nos permite ver os detalhes, ela ocupa mais espaço. Então, isso seria uma possibilidade. E muita gente ficou falando que a digitalização, como uma abertura tecnológica, traria diversidade na televisão como realidade política, fazendo uma transposição de um invento de máquina para um acerto, um pacto de convivência humana. E essa transposição não funciona, ela não é assim que as coisas acontecem. A tecnologia não inventa democracia, assim como não inventa ditadura. E aí, em torno desse momento, quando surgiram essas tecnologias digitais, e isso é a parte mais interessante da história, me interessam muito as mentalidades, a formação dos juízos, como isso se passa. Deu-se esse fetiche. A era digital, a transmissão digital vai nos redimir. Por pouco nós não tivemos cerimônias de homenagem à tecnologia digital, mas chegamos perto de ter isso. E não foi o que aconteceu. Aí, quando não é isso que aconteceu, também, outras vezes, as mentalidades saem atrás dos culpados, dos vilões. Basicamente, são os vilões de sempre. As mesmas pessoas ou as mesmas empresas que eram crucificadas por seja lá o que for, passaram a ser também. A questão é, a democracia não é uma construção da tecnologia. A democracia é uma construção da política. E com as tecnologias mais primitivas de transmissão por onda eletromagnética, nós podemos ter um espaço público com diversidade, com concorrência, com espaço reservado para a comunicação das empresas públicas, das emissoras públicas, que me parece fundamental. Nós não dependemos de uma máquina inventada no Japão para existir lugar para as emissoras públicas. Dependemos de uma outra coisa. Então, essa pergunta, o que as tecnologias digitais podem melhorar para... Eu diria nada. É claro que, com as tecnologias digitais, a televisão ganha novas possibilidades. Ela consegue fotografar coisas que antes não conseguia fotografar. Consegue fazer fusões, acelerações, alteração, acabamento, pós-produção, que antes não eram inviáveis ou eram caríssimos.
tudo isso significa uma expansão das modalidades de expressão na televisão. Mas isso redundará em democracia só se as relações políticas assim definirem. Então, essa associação que a tecnologia vai nos libertar, ela nunca me encantou, mesmo na internet. Existe uma ideia, e essa ideia sempre existiu, de que a tecnologia fosse criar novas liberdades. Não é bem assim. O que nós estamos vendo é que a tecnologia cria espaços possíveis, mas a liberdade, outra vez, é uma relação política das pessoas com o poder ou contra o poder. E elas podem se expressar dentro dessas tecnologias ou não. O que a gente vê é que a evolução tecnológica da era digital sempre conjugou um sonho mais ou menos hippie, um sonho um pouco libertário, um sonho um pouco lisérgico, com uma força brutal da concentração de tecnologia e de propriedade numa escala que jamais houve. A internet, que tem milhões de canais abertos, que abriga milhões de novos blogs por dia, a cada dia, tem um nível de concentração tecnológica e de propriedade que nem a televisão e as redes de televisão tinham conseguido. Eu quero dizer, há menos controladores, menos proprietários para mais conteúdos na internet do que havia com as tecnologias da televisão. Então, é verdade que essa revolução da era digital trouxe espaços, possibilidades, mas é verdade também que ela trouxe mais concentração, como nós nunca vimos. E aí, se essas liberdades, esses novos espaços vão se traduzir em liberdades, isso é uma questão política, outras vezes é uma questão de mercado democrático, eu quero dizer, que não está respondido. Num regime totalitário, essas tecnologias podem, ao contrário, favorecer o tirano. Quando o Gaddafi caiu, é engraçado, ele conseguiu manter até o fim o controle de uma parte das Forças Armadas e o controle da televisão estatal, com a qual ele aprofundava a ascendência que ele tinha sobre as populações ou sobre os territórios que ele ainda dominava. Então, a tecnologia, nesse sentido, ela não melhora nem piora a expressão humana. As pessoas falam muito que agora, com as tecnologias digitais, qualquer um com um telefone celular e um computador conectado à internet pode virar uma emissora de TV. Isso é verdade. Qualquer um com um celular, e nem precisa ser um celular, uma câmerazinha mais barata e um computador conectado à internet pode fazer uma emissora de TV. A custo praticamente nenhum. Só que, e aí que está, nós precisamos ter em mente que essas questões são relativas. Não se trata de relativismo, mas de saber que isso é uma possibilidade à medida que ela distancia ou diferencia um sujeito do outro. Deixa eu fazer uma analogia para explicar isso aqui. A diferença entre o rico e o pobre não é absoluta. O que é riqueza e o que é pobreza não são realidades absolutas, fixas. Elas são apenas uma informação quando contrastadas uma a outra no mesmo tempo ou quando contrastadas a todas as demais no curso do tempo. Eu quero dizer, o que é ser rico e o que é ser pobre, eu só consigo saber se eu comparar um rico com um pobre. E o que é ser rico na Idade Média, eu só consigo saber se eu comparar o que é ser rico após a Revolução Industrial, e no século XXI, e no tempo dos faraós, ou do homem das cavernas. Então,
por aí, o que significa fazer uma emissora de TV com um celular e um computador? Isso significa alguma coisa se isso não fosse algo acessível a todas as pessoas da humanidade. O fato de todas as pessoas poderem falar não significa que nós teremos, em todas as pessoas da humanidade, grandes oradores. O grande orador, outra vez, é uma realidade relativa. Ele depende da comparação de um com os demais oradores. Então, é preciso saber se essa possibilidade de uma pessoa com um celular, um computador conectado à internet, poder fazer uma emissora de televisão, vai diferenciar esse cidadão. Porque a emissora de televisão não é o que o sujeito põe no ar. A emissora de televisão é o que a humanidade assiste, é o que um segmento assiste. Para que isso seja possível, ou seja, para que alguém tenha gente assistindo o que ele está veiculando, ele precisa de um mínimo de investimento. Pode ser muito pouco, e ele pode, com muito pouco, construir uma grande coisa, mas ele precisa de um mínimo de investimento. É aí que entra a necessidade do capital, na sociedade que a gente vive, ou a necessidade do Estado. E é aí que se faz a diferença. É por isso que a tecnologia digital, a realidade, as redes interconectadas, a realidade digital, produziu um nível de concentração de capital e de propriedade como nunca se viu no campo da comunicação. A tecnologia que trouxe mais pluralidade, mais diversidade, também foi a tecnologia que trouxe mais concentração de capital. Se nós não enxergarmos esse novo panorama dentro dessa cruz, na horizontal, a diversidade, a multiplicidade de páginas na internet, e na vertical, a concentração tecnológica e a concentração de propriedade, nós não vamos entender o que está se passando e nós podemos cair no fetiche político da tecnologia.